Este é o EduCast, um podcast feito com ferramentas de inteligência artificial, trazendo um resumo em áudio sobre uma pesquisa selecionada de literatura específica do assunto de cada episódio. Olá, hoje a gente vai fazer uma exploração focada na etnobiologia e como ela ajuda a gente a entender melhor os sistemas médicos tradicionais, né? Isso aí. Temos aqui um material bem interessante, é um resumo, sabe, de um trabalho do Rafael da Silva Santos, lá da Universidade Estadual de Feira de Santana. Foi apresentado num congresso em 2022 e ele se baseia numa revisão de uns 20 artigos. E também a gente tem uma palhinha sobre métodos de pesquisa, de um capítulo sobre técnicas de análise em etnobiologia. Ok, bastante coisa boa pra gente conversar. Sim. A nossa tarefa aqui, então, é tentar entender como esse conhecimento mais antigo, sabe, sobre plantas, animais medicinais, como ele se organiza, se estrutura mesmo nesses sistemas de cura locais e por que investigar isso é tão relevante hoje. Exatamente. Vamos mergulhar nessa conexão, que é bem profunda, né? Entre cultura, o meio ambiente, a saúde, uma relação que, assim como as fontes mostram, é fundamental, molda a vida de muitas comunidades. O objetivo é ir além do superficial mesmo, tentar entender a lógica, a riqueza desses saberes todos. Perfeito. E logo de cara, o que chama atenção é essa natureza meio multifacetada da etnobiologia, né? Ok, vamos desempacotar isso então. Vamos lá. Para todo mundo ficar na mesma página, podemos começar pelo básico. Tipo, o que exatamente são a etnobiologia e a etnoecologia, nesse contexto que a gente está falando? Claro. As fontes descrevem como o estudo das interações entre grupos humanos, focando bastante nas populações tradicionais, né? E o ambiente natural deles. Isso. Especificamente aqui, a gente está olhando para o uso medicinal de plantas, de animais, um uso que, segundo a análise dos Santos, está profundamente imerso em conceitos etnoecológicos. É isso. E é super importante a gente aprofundar um pouco o que significa um sistema médico tradicional local. Não é só tipo uma lista de remédios caseiros ou plantas úteis, sabe? Não, imagino que não. Esses sistemas são bem complexos. Estão integrados na cultura, no ambiente. Como uma das fontes até aponta, eles surgem de uma necessidade humana, fundamental, né? Presente desde o surgimento da humanidade. Nossa, desde sempre, então. Pois é, a busca por recursos naturais para sobreviver, para melhorar a qualidade de vida e, principalmente, para prevenir e tratar doenças. Isso sempre existiu. Esse conhecimento não é parado no tempo. Ele evolui, se adapta, é transmitido dentro de contextos culturais bem específicos. Então, a gente não está falando de algo, sei lá, pitoresco ou só do passado. São sistemas de conhecimento vivos, dinâmicos. É isso. Exatamente. A fonte menciona que isso faz parte de uma pluralidade de sistemas de produções de saberes. Eu gostei dessa expressão. Ela sugere que tem muitas formas válidas de conhecer o mundo, de interagir com ele. Precisamente. Essa pluralidade é a chave. Reconhece que o conhecimento científico ocidental é uma forma de saber, claro, mas não é a única. Os sistemas médicos tradicionais representam outras epistemologias, outras maneiras de observar, de experimentar, de validar conhecimentos sobre saúde, sobre ambiente, desenvolvidas ao longo de séculos, né? De interação direta com a natureza. Faz sentido. Eles incorporam não só o uso dos recursos, mas também cosmologias, rituais, regras sociais e uma compreensão bem holística da saúde, que muitas vezes conecta ao bem-estar físico, social e até espiritual. Nossa, é bem mais amplo do que eu imaginava inicialmente. Essa complexidade toda, então, leva a gente para a amplitude da etnobiologia, que o trabalho dos Santos menciona ter um caráter multidisciplinar. Sim. Ele dialoga com biologia, antropologia, ecologia, farmacologia, ciências sociais. A fonte diz que busca associar os conhecimentos sociais com os conhecimentos das ciências humanas e naturais também, eu diria. Com certeza. O objetivo, então, parece bem abrangente.
Não é só catalogar planta, bicho e o uso deles. É entender as relações culturais, ecológicas, históricas que sustentam esses usos. Registrar, classificar e compreender a dinâmica desse saber. Fala-se de um avanço de estudos etnobiológicos nas últimas décadas. Sim, eu notei isso. Por que será? Esse crescimento não é só acadêmico. Ele está ligado, intimamente ligado, a crises globais bem urgentes. A fonte conecta esse avanço à busca por respostas para, por exemplo, a devastação de recursos naturais e também à necessidade urgente de encontrar modelos para uma vida sustentável. Ah, faz todo sentido. Quer dizer, no momento em que os modelos que a gente usa hoje de desenvolvimento mostram seus limites, né, seus perigos ecológicos, olhar para sistemas que historicamente mostraram uma capacidade maior de coexistir com o ambiente parece não só interessante, mas necessário. Não é romantizar o passado, mas buscar princípios, práticas que podem ter aplicação hoje. Exatamente. Não se trata de idealizar, mas de aprender mesmo. A conclusão do resumo dos Santos é muito direta, muito potente nesse sentido. O conhecimento que uma população tradicional tem sobre a fauna, a flora do seu território, ele não é só útil ou interessante. Ele é essencial para a preservação e não destruição daquele ambiente. Essencial, forte isso. Porque esse conhecimento local inclui práticas de manejo, entendimento de ciclos ecológicos, zonas de refúgio para espécies, tudo isso informado por uma visão de mundo que, muitas vezes, não vê a natureza como um recurso para ser explorado, sabe? Mas como um parceiro ou um ente com quem se relacionar. Nossa, essa perspectiva muda tudo. Muda o status do conhecimento tradicional de, sei lá, curiosidade folclórica para a ferramenta vital de conservação. Exato. Então, estudar etnobiologia não é só documentar o que as pessoas sabem. É entender como esse saber contribui ativamente para manter a biodiversidade, para a resiliência socioecológica. Sem dúvida. E isso implica uma responsabilidade ética também, né? Ao estudar esses sistemas, os pesquisadores viram testemunhas da importância desse conhecimento e muitas vezes das ameaças que ele sofre. Desmatamento, perda cultural, falta de reconhecimento. Imagino. Então, o estudo etnobiológico frequentemente acaba se conectando com esforços de valorização cultural, de defesa dos direitos territoriais dessas comunidades. Afinal, são elas as guardiões desse saber e da biodiversidade que está ali junto. Ok, então a gente estabeleceu a importância, a complexidade da etnobiologia, essa conexão vital com a conservação. Agora vamos voltar para a questão mais prática. Como é que se investiga esse conhecimento? Certo. A revisão dos Santos, olhando lá os 20 trabalhos, confirma que o saber sobre plantas e animais é central. Mas como é que os pesquisadores captam e analisam algo tão multifacetado, que envolve cultura, biologia, prática? Boa pergunta. É aí que entra a nossa segunda fonte, né, com aquele capítulo Técnicas para Análise de Dados Etnobiológicos. Ela deve dar umas pistas sobre o como fazer. Sim, e essa fonte traz uma perspectiva de método bem relevante, especialmente sobre uma tendência que foi observada no campo. Ela aponta que, mais ou menos a partir dos anos 90, começou a ter uma popularização bem grande de técnicas quantitativas na etnobiologia. Quantitativas, tipo números e estatísticas. Isso. Métodos que buscam quantificar o conhecimento, o uso dos recursos, calcular índices de uso relativo de plantas medicinais, por exemplo, índices de diversidade de conhecimento, concordância entre informantes sobre o uso de uma espécie, esse tipo de coisa. A ideia era trazer um rigor numérico, permitir comparações entre diferentes comunidades, regiões, talvez identificar padrões gerais. Imagino que a intenção fosse dar mais objetividade, talvez, ou validade científica para os estudos etnobiológicos, para poder dialogar melhor com outras ciências mais quantitativas. Buscar padrões numéricos parece uma forma de organizar essa complexidade toda. Certamente, isso foi parte da motivação. A quantificação pode oferecer sim uma visão panorâmica útil, identificar espécies mais importantes em termos de frequência de uso, por exemplo. No entanto, e aqui tem um ponto crucial que a fonte levanta,
essa forte adesão às técnicas quantitativas não foi acompanhada de uma imprescindível reflexão sobre os limites e fragilidades dessas abordagens. E isso pode ser problemático. Limites e fragilidades. O que exatamente a fonte aponta como sendo os riscos? Ou as lacunas dessa abordagem só quantitativa? Que tipo de informação a gente perde quando foca demais nos números? Olha, a fonte não detalha todos os exemplos, mas ela menciona trabalhos importantes, sabe? Como os do Phillips em 96, Hoffman e Gallagher em 2007, que já levantavam essas questões lá atrás, no contexto do uso de plantas. A preocupação central é que os números, sozinhos, podem simplificar demais a realidade. Por exemplo, um índice pode até mostrar que a planta A é mais citada que a planta B, mas talvez a planta B, mesmo sendo menos conhecida ou usada, seja crucial para tratar uma condição super específica e rara, entende? Ou tem um significado cultural e espiritual profundo que o índice ignora totalmente. Claro. A quantificação pode não pegar as nuances do preparo, as contraindicações que eles conhecem localmente, as variações no uso dependendo de quem está curando ou da condição do paciente. Entendi. Então o risco é meio que um achatamento do conhecimento. Focar no que é fácil de contar pode fazer a gente perder a riqueza dos detalhes. E muitas vezes é ali, no detalhe, que está a essência do sistema médico tradicional. Exato. Isso me faz pensar, se esses métodos ficaram tão populares, será que teve um período em que a etnobiologia correu o risco de perder um pouco da sua alma mais qualitativa, focando demais em validade numérica para conversar com outras ciências? Essa é uma reflexão muito pertinente. A fonte sugere exatamente essa necessidade de cautela. Ela reconhece que essas técnicas, que no começo eram mais usadas em etnobotânica, podem ter sua aplicação ampliada a outros campos da etnobiologia, como a etnozoologia, a etnoecologia, mas ela insiste que essa expansão precisa ser acompanhada por uma análise crítica constante. O que esses números realmente estão dizendo para a gente? O que eles escondem? Como a gente pode combinar a força dos dados quantitativos para identificar padrões amplos com a profundidade das abordagens qualitativas? Entrevistas abertas, observação participante, histórias de vida, que capturam o contexto, o significado, a complexidade cultural. Entendi. O ideal, então, não é abandonar o quantitativo, mas integrá-lo criticamente. Ou seja, a busca por rigor não pode sacrificar a relevância, a profundidade. Precisa de um equilíbrio de métodos, uma abordagem mista que faça justiça à natureza desse conhecimento. Bom, então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Vamos recapitular um pouco? Vamos lá. A etnobiologia revela pra gente esses sistemas médicos tradicionais não como relíquias, mas como corpos de conhecimento complexos, dinâmicos, baseados em observação ecológica profunda. Certo. Certo? Esse saber, como a gente viu, é crucial para a conservação da biodiversidade e para pensar em sustentabilidade. Fundamental. E para estudar isso, os pesquisadores desenvolveram várias ferramentas, incluindo esses métodos quantitativos que ficaram populares, mas que, exigem um uso crítico consciente das suas limitações, idealmente complementados por abordagens qualitativas. É isso. Perfeito. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a relevância dessa discussão vai muito além da academia, sabe? Primeiro, como a gente já mencionou, entender esses sistemas desafia a nossa própria ideia do que é conhecimento válido. Verdade. Mostra que a ciência ocidental não tem o monopólio da verdade sobre o mundo natural e a saúde. Existem outras formas de saber igualmente sofisticadas, eficazes nos seus contextos. Isso convida a gente a ter uma postura de maior humildade epistemológica, eu acho. E na prática? Fora essa reflexão sobre o conhecimento, quais as implicações? As implicações práticas são enormes. Esses sistemas tradicionais são verdadeiros reservatórios de informações que podem ser muito valiosas para desafios de hoje. A busca por novos remédios, por exemplo, frequentemente começa investigando plantas usadas tradicionalmente. É a chamada prospecção etnofarmacológica. Ah, sim, mas vai além disso. A gente pode aprender sobre práticas agrícolas sustentáveis, manejo de florestas, adaptação a mudanças climáticas,
observando como comunidades tradicionais interagem com seus ecossistemas há gerações. Esses sistemas podem oferecer modelos de resiliência. Isso reforça demais aquela ideia da pluralidade de sistemas de produções de saberes que o resumo dos Santos trazia, né? Reconhecer e respeitar essa diversidade não é só uma questão de justiça cultural, é também, inteligência estratégica para o futuro do planeta. Com certeza. E o respeito tem que ser ativo. Não basta só documentar esse conhecimento antes que ele suma. É preciso apoiar as comunidades que o detêm, garantir seus direitos, criar formas de colaboração que sejam justas, éticas, onde esse conhecimento possa ser compartilhado se a comunidade quiser, claro, e talvez integrado a iniciativas de saúde pública ou conservação, mas de uma forma que beneficie primeiro os donos originais desse saber. A perda desse conhecimento, que muitas vezes está ligada à perda da terra, da língua, da cultura, é uma tragédia imensurável. Uma perda de patrimônio e de potenciais soluções para todos nós. Nossa, verdade. Portanto, a mensagem central que fica bem clara dessas fontes é que a etnobiologia é muito mais que um campo acadêmico específico. Ela funciona como uma ponte vital mesmo, conectando culturas, natureza, saúde, cura, conservação. Isso. E o estudo dela, feito de forma crítica, respeitosa, é cada vez mais crucial num mundo que enfrenta crises socioambientais todas interligadas, né? E que precisa urgentemente de perspectivas e saberes diversos para construir futuros mais justos, mais sustentáveis. Isso levanta uma questão importante para a nossa reflexão final, sabe? Algo que as fontes ajudam a gente a formular, mas que desafia a gente a pensar mais adiante. Qual seria? Se a gente reconhece essa importância imensa do conhecimento tradicional, tanto para a conservação ambiental quanto como fonte de insights para a ciência, para a sociedade, e ao mesmo tempo a gente está ciente das limitações de abordagens puramente quantitativas ou extrativistas na pesquisa, que novas abordagens ou talvez que combinações mais sensíveis e éticas de métodos a gente precisa urgentemente desenvolver e implementar? Boa pergunta. Como a gente pode garantir que esse saber seja não apenas registrado ou analisado, mas genuinamente respeitado, protegido e, quando for apropriado e desejado pelas comunidades, integrado de forma justa, equitativa aos avanços científicos, às políticas públicas, mas sem reduzi-lo, simplificá-lo ou tirar do contexto? Como construir pontes de diálogo que sejam verdadeiramente horizontais entre diferentes sistemas de saber? Uma pergunta essencial, sem dúvida, que encapsula o desafio ético e metodológico central que a etnobiologia enfrenta hoje. Como transformar o respeito pela pluralidade de saberes em práticas concretas? Práticas de pesquisa, de colaboração, de ação, que sejam mais justas, mais eficazes e que realmente beneficiem a todos, começando pelas comunidades que são guardiões desse conhecimento. Fica essa reflexão fundamental para a gente continuar pensando. E com isso a gente encerra essa nossa análise sobre etnobiologia e sistemas médicos tradicionais.